Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui o presbítero Josué Batista, do canal Bereano Pentecostal. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos gratos a Deus por um ano de bênçãos neste canal. Temos trabalhado durante este ano, editando, publicando vídeos, para a edificação dos irmãos, tanto vídeos da Escola Bíblica Dominical, quanto outros materiais de interesse do povo de Deus. E estamos aqui para gravarmos o vídeo da primeira aula do primeiro trimestre do ano de 2024. Hoje, num cenário diferente, como vocês podem ver, Não estamos no nosso estúdio, que fica ali em Maracanaú. Hoje nos encontramos aqui no templo da Assembleia de Deus de Aracatiaçu, um distrito de Sobral, aqui no Ceará. E nós temos uma ligação muito maravilhosa, especial com este lugar, porque dos 10 anos até os 23, oramos aqui, onde o meu pai, pastor José Porfírio de Lima, vulgo pastor Dedé Porfírio, foi pastor desta igreja e construiu este templo, E desde então nós temos esta ligação, este amor, este apreço pela igreja e pela cidade e o povo de Aracatiaçu. E estamos aqui ao lado de um servo de Deus, amigo nosso, filho de um companheiro que trabalhou conosco, foi um dos vice-dirigentes na época do meu pai, o pastor José Walter, que hoje é o pastor de Taperoaba, uma cidade também aqui próxima a Aracatiaçu. E aqui é o filho dele, o presbítero Ezequias. O presbítero Ezequias hoje vai nos ajudar. Nós estamos nos servindo da oportunidade de estar passando aqui a virada de ano de 2023 para 2024 aqui em Aracatiaçu, e estamos nos servindo desta oportunidade para fazermos esta gravação com o presbítero Ezequias. O presbítero Ezequias, daqui a pouco ele vai se apresentar, mas desde já, quero dizer que ele é um servo de Deus, uma potência, Ele é um homem muito dedicado ao Senhor, especialmente na área do ensino, e tanto aqui em Aracatiaçu, onde ele é o superintendente, quanto nas cidades circunvizinhas, ele tem sido realmente muito convidado para ministrar em eventos da Escola Bíblica Dominical. Então, para mim é um privilégio ter o servo de Deus aqui, o presbítero Ezequias, e eu gostaria, presbítero Ezequias, que você, neste momento, fizesse as suas considerações iniciais, se apresentasse, dissesse aí algo que você deseja, compartilhar conosco, com os irmãos aqui do canal. Pai do Senhor, presbítero Josué, Pai do Senhor, a todos os inscritos no canal Bereano Pentecostal. É uma grande honra contribuir com o canal e participar desta programação. Tenho acompanhado e tenho visto quanto esse canal ele tem sido relevante para a divulgação e a propagação da Escola Bíblica Dominical, não somente no nosso estado, mas no nosso país. Hoje já temos uma quantidade significativa de irmãos inscritos e pedimos para que as pessoas que assistam, os irmãos que já são inscritos, que divulguem o canal, para que outras pessoas possam também ter a oportunidade ou possam serem alcançados e abençoados com o conteúdo maravilhoso que esse canal, que o presbítero Josué, ele produz e divulga, compartilha com todos. Então é um prazer, o presbítero Ezequias, ele serve ao Senhor na igreja do Aracatiaçu como presbítero, como secretário da igreja, superintendente da escola bíblica. Já estamos, pela misericórdia do Senhor, há 14 anos servindo a Deus frente ao departamento de escola bíblica, que são 14 anos consecutivos, e Deus tem usado de bondade e misericórdia para conosco e temos contemplado muita bênção durante esse período. Então é um prazer contribuir, um prazer estar aqui participando dessa primeira aula e estou à inteira disposição para compartilhar aquilo que o Senhor tem nos concedido de conhecimento. Quero agradecer ao presbítero Ezequias desde já a gentileza, e nos conceder a participação em nosso canal, e agradecer aí já também esse pedido que ele faz, gente, que eu também gosto de fazer, preciso fazer, continuo a fazer o pedido para que vocês se inscrevam, tá certo? E a gente já é quase 1.040 inscritos, até hoje de manhã estávamos em 1.039, Isso. Então nós estamos gratos
por tudo, né? O nosso intuito não é fama, não é sucesso, o nosso intuito é servir a Deus, servir ao seu povo, tá certo? E o presbítero Ezequias, pessoal, ele falou aqui na questão de ser superintendente da escola, e nós também vamos, não neste vídeo, né? Nós vamos dividir este nosso encontro, este nosso bate-papo, nós vamos dividir em 2 momentos. Vamos fazer este sobre a lição bíblica número 1 deste primeiro trimestre, mas depois nós vamos bater também um bate-papozinho aqui sobre EBD, sobre escola dominical, né? Tendo como alvo, como público-alvo, os superintendentes de escolas bíblicas dominicais, tanto aqui da região norte do estado, da capital, região metropolitana, e queira Deus, de todo o país, né? Amém. Vamos já depois terminar desta conversa inicial aqui sobre a lição, vamos também fazer este outro bate-papo, tá certo? E vamos lá, irmão Ezequias, para o assunto deste vídeo, nosso foco. Queremos, gente, apresentar aqui a nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos encerrando, hoje, em muitas escolas dominicais, estamos encerrando o 4º trimestre, né, Ezequias? Isso. Passado, que estudamos sobre missões, um tema muito relevante, muito significativo. E agora, né, vamos ingressar numa série de estudos sobre este outro tema, que é o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da igreja no mundo. Ou seja, mas Ezequias, o tema deste trimestre é eclesiologia, a igreja, né? Vamos estudar sobre a igreja, que aqui nós temos chamado, intitulado de o corpo de Cristo, pessoal, tá certo? O comentarista desta revista é o pastor José Gonçalves, né? Pastor aqui na cidade de Água Branca, no Piauí, próximo a nós, né? Isso. Próximo a nós, tá certo? Quero parabenizar a nossa CPAD pela bonita capa, né, Ezequias? Bonita capa aqui. Realmente estão com uma equipe de design muito preparada. Que Deus abençoe. Irmão Ezequias, presbítero Ezequias, a nossa primeira lição traz como tema a origem da igreja. A origem da igreja. Lembrando, nós vamos estudar esses três aspectos da igreja, né? Vamos estudar a origem, vamos estudar a natureza e a missão da igreja no mundo. Exatamente. Né? Muito bem. Creio, gente, que vai ser de grande edificação, como sempre tem sido, né? E o título da lição, a origem da igreja, o texto áureo, diz o seguinte, pode ler, Ezequias, para nós? Sim. Texto áureo, ou texto de ouro. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. E a verdade prática, também pode ler. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Muito bem. Nós vamos apenas fazer aqui a menção da leitura bíblica em classe, que encontra-se em Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois versículos 37 e 38, né? Falando aqui, este texto, ele nos conta brevemente, pelo menos os versículos citados, sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ok? Muito bem, gente. Eu queria até fazer aqui uma pequena pausa ainda, né, para fazer um agradecimento ao pastor da igreja, pastor Raimundo Nonato Pedrosa, né? Isso. Que também nos concedeu aqui o espaço para que a gente pudesse realizar esta gravação, este vídeo, tá certo? Nossos agradecimentos ao nosso pastor. Irmãos, partindo agora então para os pontos da nossa lição, vamos falar aqui dos objetivos da lição, Ezequias. São 3 os objetivos, que são os seguintes. O primeiro é o seguinte: descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. O segundo, apresentar a igreja como criação divina. E o terceiro, identificar a igreja como a comunidade de salvos, né? Então, vamos aos nossos pontos.
na introdução nós temos o seguinte: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo 3:15. E Pedro a chamou de geração eleita, 1 de Pedro 2:9. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então, gente, com esta introdução, né, mostrando que a igreja, né, o tema do nosso assunto a ser estudado é a igreja, né, a relevância dela, né, como a Bíblia nos apresenta, o Novo Testamento nos apresenta a igreja, né, vamos ver que ela realmente é algo especial. Mas aqui a título de comentário, né, eu sempre tenho pensado o seguinte: Jesus poderia ter dito para os seus discípulos que bastaria a eles que obedecessem aos seus mandamentos, né? Como hoje tem muitas pessoas que acham que não é necessário congregar, que não acham necessário igreja, né? Ter igreja. E Jesus poderia ter simplesmente dito: olha, vocês bastam crer em mim, obedecer aos meus mandamentos e pronto. Mas não, né? Aprove a ele, aprove ao Pai, que todos os que crescem nele fossem reunidos, né? Fossem congregados. Isso. Isso é assim, maravilhoso, né? Porque realmente a igreja, ela serve assim, há muitas coisas a analisar, né? Mas já pensou, eu imagino assim como um peixe fora d'água, né? Ou fora do aquário, ele não sobrevive, como uma ovelha longe do aprisco, né? Então todos os seres, eles têm o seu habitat, o seu espaço, o seu ambiente, para que ali ele possa crescer, ali ele possa se desenvolver, né? E a gente tem também como igreja, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nós temos a igreja, né? Esse ambiente, não me refiro ao templo em si, né? Mas a congregação, a união das pessoas, essa assembleia, né, de salvos, de crentes. O irmão gostaria de falar alguma coisa nessa nossa introdução? Poderia? Sim, também, com certeza. Em relação à igreja, que é justamente essa assembleia ou reunião, é muito importante compreendermos, inclusive, o modelo da igreja primitiva. E, na realidade, nós somos discípulos de Cristo, e a igreja, o congregar, o estar congregados ou reunidos, é uma oportunidade que temos de exercitar a comunhão ou a koinonia, de exercitarmos o amor de Deus que está derramado nos nossos corações. Sim. Então, uma oportunidade ímpar que temos de exercitar isso, né? Exercitar a comunhão ou a koinonia. E o padrão, o modelo da igreja primitiva era justamente esse. Está fundamentado em 4 pilares, Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais se faziam pelas mãos ou através dos apóstolos. Então, é uma grande bênção, e são os 4 pilares que, de fato, tornavam a igreja primitiva uma grande potência, um grande instrumento usado nas mãos do Senhor para, de fato, abalar as estruturas do inferno e povoar os céus. Glória a Deus. Então é um privilégio, né, fazer parte da igreja. Com certeza. É um grande privilégio. O primeiro ponto, né, que é faz um resgate histórico, assim, faz um levantamento histórico sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Aí nós vamos ver, né, o povo de Deus no Antigo Testamento, porque Deus sempre teve um povo, né, para si. Deus, né, desde Abraão, então ele escolhe aquele povo, né, e depois ele vem também e forma a igreja já com a vinda de Cristo no início do primeiro milênio, né? Vamos lá. No Antigo Testamento,
O termo hebraico, e aqui o Ezequias vai me ajudar se eu estiver pronunciando errado, eu acredito que ele saiba mais um pouco de hebraico do que eu, né? Carral. Carral é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, carral é descrito como o povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. E aí, se você estiver acompanhando o texto, né, você vai ver as diversas referências, certo? Ao longo da Bíblia, do Antigo Testamento, em que essas expressões, que para nós, né, que a expressão carral foi traduzida nessas diversas expressões, como povo reunido, congregação do povo, tá certo? Então você vai poder realmente pesquisar e se aprofundar melhor. O termo carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. E aí, irmão Ezequias, Deus teve o seu povo, né, na antiga aliança. E eu gostaria que você comentasse um pouco para nós, neste primeiro subponto, tá certo? Sobre esse povo, esse povo que Deus, né, chamou no primeiro momento da história. Sim, Deus ele instituiu a nação de Israel como representante legal dele, Deus, aqui nesta terra. E Deus é Espírito. Então ele utiliza-se da nação de Israel para representação de toda a sua glória, da manifestação do seu poder, visto que as nações que estavam à volta de Israel, eram nações politeístas, pagãs, adoravam a diversos deuses e, consequentemente, não conheciam o Deus verdadeiro. Então, através da nação de Israel, eles se colocando na posição de instrumentos para serem usados por Deus, eles estariam ali como autoridade para representar legalmente Deus aqui nesta terra. E qual era o objetivo maior de Deus? É que as pessoas, além de ser manifesto o poder de Deus através da vida de Israel, ou na vida de Israel, era que as pessoas conhecessem o Deus Todo-Poderoso, conhecessem e tivessem a consciência de que existia um Deus que exercia e que exerce uma soberania, que é a autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas por ele criado, inclusive as nossas vidas. Esse é o melhor conceito de soberania que eu encontrei até hoje. A autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas por ele criado. Então a nação de Israel estava nesta posição estratégica. Deus havia levantado, erguido, e vale ressaltar que a nação de Israel, ela já era cumprimento de promessas de Deus, está incluso no plano salvífico de Deus, que é um plano que remonta aos tempos bíblicos, né? E se você for analisar desde a queda do homem lá, a gente tem uma promessa especial de redenção para a vida de toda a humanidade, e que esse plano, esse projeto maravilhoso, esse projeto de redenção, ele perpassa também pela nação de Israel, que é o povo de Deus no Antigo Testamento. Você pode dizer, né, irmã Ezequias, que Deus não dá a ninguém, a nenhum povo, um privilégio de ser chamado pelo seu nome, simplesmente para dar àquele povo aquele privilégio, simplesmente. Mas ele tem um objetivo, ele tem um plano, né? Ele tem um projeto a ser executado, né? Israel, como nós vimos até em lições anteriores, ele meio que falhou, né, no cumprimento desse propósito. Agora, sim, voltando então, Israel, ele é o povo de Deus, é a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus no sentido, né, de congressamento, de reunião, de ajuntamento, né? Muito bem. Aí vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter, então, o termo grego, porque o Novo Testamento, como todos sabem, né, gente, foi escrito em grego, diferente do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Aqui, trazendo um pouco aqui dessa parte de bibliologia, que é para as pessoas que ainda são mais leigas possam, né, entender essa diferença. Porque nesse primeiro subponto nós falamos do termo carral, que é no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, basicamente, e o Novo Testamento em grego. E aí no Novo Testamento nós vamos ter o termo eclésia,
que se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, né, como era o caso de Israel, ou esta congregação do Antigo Testamento, né? Mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, né? Muito bem. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia, quando ele diz lá, né, que quando ele diz a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, lá naquele texto de Mateus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Pronto, eu quero que o irmão Ezequias, que é o nosso mestre hoje, aqui no canal, que ele possa nos fazer essa distinção entre a igreja, né, usando aqui entre aspas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, trazendo esses aspectos que foram apresentados no subponto 2. Muito bem. Nesse primeiro tópico, nós temos aqui o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento já fora citado sobre a palavra carral, que é atribuído justamente ao povo de Deus. No item 2, no Novo Testamento, o termo eclesia ou eclésia, como alguns pronunciam, basicamente foi uma palavra que fora utilizada, trazendo praticamente o mesmo sentido, um sentido sinônimo. Lógico que a gente vai ver aqui os vários significados da palavra eclésia, mas a Septuaginta, ela pega como base, pelo menos a parte semântica, a gente consegue compreender assim, que carral, a Septuaginta traduz como eclésia, trazendo aqui para o Novo Testamento. Na realidade, assim para os irmãos, que é a Septuaginta, rapidamente. Pronto, a Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia que foi escrita por volta entre o ano 150 a 280 depois de Cristo, né? Antes de Cristo. E essa palavra Septuaginta, ela é atribuída aos cerca de 70 homens de Deus que foram inspirados por Deus, usados por Deus para fazer essa tradução. Foi a tradução do hebraico para o grego. Por que o grego? Nesse período, quem predominava era o Império Grego, né? E tinha ali uma cultura, um projeto, por sinal, bem audacioso, de Alexandre o Grande, que era difundir a cultura e a língua grega em todos os locais, até para que ele pudesse comandar. E, consequentemente, nesse período, era muito acentuado a questão do grego. A língua grega era muito comum. E essa tradução, como o povo de Deus estava disperso nesse período, existiam muitos israelitas, muitos judeus naquela região. Tá? Então, eles precisavam também conhecer e resgatar as raízes e do conhecimento do Deus que havia sido bondoso, misericordioso, e também conhecer as promessas de Deus em relação ao seu povo. Então foi feita essa tradução. Então a palavra carral, ela foi traduzida para o Novo Testamento. A Septuaginta ela traz como eclésia, né, que é uma das palavras que a gente tem esse sentido. E a eclésia do Novo Testamento, quando é traduzida para o Novo Testamento, ela trata-se também de ajuntamento de pessoas, significa assembleia ou reunião, porém com uma forma diferente. No Antigo Testamento, a palavra carral atribuída ao povo de Israel era mais étnico, era a nação de Israel. Só que quando trata-se para o Novo Testamento, nós temos aqui algo muito mais amplo e inclusivo, porque a eclésia, ela trata-se do ajuntamento de todas as pessoas que pela fé recebem a Cristo Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas e passam agora a fazer parte do corpo de Cristo. Eu sempre costumo fazer, para exemplificar melhor, trazer uma abordagem nesse sentido, dizendo que Deus, ele contempla na atualidade mesmo
três tipos de povos. E olha dos céus para a terra e contempla três tipos de povos: judeus, gentil e igreja. Judeus, todos aqueles que fazem parte da nação de Israel; gentil, todos aqueles que não são israelitas; igreja é a junção, o ajuntamento tanto de gentios quanto de judeus que pela fé se unem a Cristo Jesus, formando o corpo de Cristo. Então, ela tem, note que essa palavra, quando vem para o Novo Testamento, ela tem um sentido muito amplo. Que em vez de tratar-se de algo étnico, relacionado mais a um grupo de pessoas, a um povo, não. Aqui passa-se a se referir a todas as pessoas que aceitam a Jesus e que são chamados para juntos formarem um povo especial e louvarem ao Senhor. Tanto é que são pessoas regeneradas, transformadas pela fé em Cristo Jesus. Então, pronto, nós entendemos aqui nessa distinção da palavra eclésia no Antigo e no Novo Testamento, né? Isso. E é muito interessante essa amplificação, essa ampliação, né? Porque Deus incluiu todos os povos. Antes nós éramos gentios, né? Estávamos lá debaixo da mesa, quando Jesus disse àquela mulher, né? Não é lícito tomar o pão dos filhos, né, e lançá-los aos cachorrinhos. Os cachorrinhos ficavam debaixo da mesa, né? Agora Jesus nos manda sentar à mesa e cear com os filhos, né? Também nós temos esta honra. A igreja realmente assim é uma coisa extraordinária de Deus. O Ezequias explicou muito bem esta parte. Agora, irmão Ezequias, nós vamos ver no terceiro subponto, na história cristã, na história do cristianismo, né? O uso desse termo, tá certo? E a igreja ao longo dos séculos, né? Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, né? Segura esse ponto aí para você dar uma frisadazinha a quem ele está se referindo. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma protestante, né, do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. O que não está errado, né? Está corretíssimo, né? Isso. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Então, meus irmãos, fazendo esse levantamento histórico aí desde o Novo Testamento, desde ali a igreja primitiva, até, passando rapidamente, é claro, né, ao movimento pentecostal, como é a igreja, como é entendida a igreja. Bem, a igreja, inclusive, esse é um assunto, por sinal, muito importante, porque a gente tem ouvido muitas pessoas com dúvidas, inclusive traz algumas dúvidas nesse sentido, em relação à igreja verdadeira, né? Inclusive, a maior parte das pessoas que levantam argumentos nesse sentido dizer sobre a igreja verdadeira e atribuir à igreja católica. Na realidade, se você for observar, a igreja primitiva era a igreja apostólica, chamada de igreja apostólica, católica apostólica. A palavra católica, ela significa universal. Então, igreja católica apostólica, até então. Só que você vai observando, vai ao longo da história analisando, e por volta aí do século IV, houve aí já uma mistificação. Inclusive, é válido sim fazer essa citação, porque tem tudo a ver com a história da igreja. Uhum. E houve um ponto de mistificação justamente nesse período, quando o imperador romano, Constantino, supostamente se converteu ao cristianismo.
Só que essa conversão dele, se você for analisar e linkar a todos os pontos, foi uma conversão mais política do que por fé. Na realidade, muito estratégico ele. Visto que havia naquele período uma dominância da igreja e uma expansão, uma influência muito grande da igreja, isso no aspecto geral, né? E, consequentemente, foi uma forma que ele viu de expandir o Império Romano. Então, a partir daí, houve-se realmente algumas situações que teve a influência, inclusive, da igreja, a influência, aliás, do imperador. Por isso que, a partir desse período, a partir do século IV, ganhou mais esse nome atribuído à igreja. Juntamente com esse nome veio ali a parte muito misticismo. Então, por isso que houve lá no século XVI, entre o século XV e XVI, essa ruptura. Que foi a questão do Martinho Lutero, que foi o grande reformador. Ele foi usado por Deus e trouxe ali muitos esclarecimentos acerca da fé, né, que tinha muitas pessoas confusas nesse sentido. Então, a partir daí que deu-se o movimento de protestantismo, ou seja, realmente uma forma diferente de enxergar a questão da salvação. Inclusive, o comentarista faz citação aqui, né, da questão do Papa Pio, nesse período. Ele fez lá até uma bula, né, havia uma bula, e tinha alusão, isso, se você for observar na história, alusão atribuindo à igreja, fazia alusão à igreja católica como sendo a mãe de todas as igrejas, né? E por isso que esse termo ele é muito difundido na atualidade por muitas pessoas, mas a igreja oficial, né? Que chamam a igreja mãe de todas as igrejas. Mas isso tem suas raízes nessa bula que foi escrita lá pelo Papa Pio, né? Isso a partir do século IV, né? Que a gente tem esses registros, né? E a partir daí começou-se essa forma de se enxergar, né, a questão da igreja. Porém, irmãos, a gente tem, a partir do século XVI, né, a partir da Reforma Protestante, tiveram muitos movimentos, inclusive, que manifestaram a sua posição em relação à fé. E quando o pastor José Gonçalves ele faz essa alusão a essa grande denominação, é a Confissão Batista de New Hampshire, dos Estados Unidos, né? Que era uma grande denominação e que eles deixaram registrado um credo, onde eles diziam que cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados por aliança na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governado por suas leis, exercendo dons, direitos, privilégios investidos nele por sua palavra. Tá? Então, essa grande denominação. Tá? E nós temos também um outro credo, uma outra escrita nesse sentido, fazendo apologia realmente à verdadeira igreja, né, que foi um conjunto de verdades fundamentais das Assembleias de Deus. A gente tem esse registro, que foi justamente o que ele falou aqui, sobre essa questão da igreja pentecostal, né, essa grande denominação pentecostal americana, inclusive que teve depois ramificações, e essa forma de entender é a forma que nós acreditamos até hoje, né? O corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão. Então, entendemos, né? Esse é o nosso credo, inclusive que está no nosso credo. Entendemos que a igreja é a agência por excelência do reino de Deus aqui nesta terra. Entendemos que é a igreja, é através da igreja que Deus manifesta o seu poder, é através da igreja que o nome de Cristo é glorificado, o projeto glorioso da salvação é apresentado para as pessoas que estão escravizadas, e é através da igreja que, é a igreja, aliás, que executa a grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, versículo 20, que a grande comissão são as ordens de Cristo dadas à igreja, as ordenanças de Cristo dadas à igreja. É importante, gente, nós estarmos estudando esse assunto, Ezequias, por conta de que hoje realmente há uma série de debates, né, somente na internet, sobre essa questão da igreja, né, a igreja verdadeira e as diversas denominações e tal. Mas é importante entendermos, gente, o conceito, certo, bíblico, né, teológico, de igreja, né? Lembrando que a igreja não tem o papel de salvação, como se acredita, né, no credo
romano, né? Isso. A igreja em si não tem o poder de salvar, se nós cremos, mas ela é realmente a reunião, ela é o ajuntamento, né? Como diz aqui na tradição na tradição pentecostal, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, a habitação de Deus através do Espírito Santo, né? Os crentes ali têm que ser nascidos de novo, eles são salvos já pela fé e pela graça, né, de Cristo, né? Não é a igreja que salvou, mas a igreja junta ou ajunta todos esses crentes, todas essas pessoas que são salvas, que vão sendo chamadas para fora, porque o significado da palavra eclésia, né? Isso. Vamos ver aqui mais à frente, né? É chamados para fora, né? E aí nós vamos sendo reunidos, agregados, né? Num aprisco, numa grei, né? Num grupo, e é assim que nós entendemos igreja. Gente, há muitas coisas para discutir, mas o tempo é pouco, né, Mazequias? Então nós não vamos poder. Fazer aqui uma pausazinha só para pedir mais uma vez aos irmãos que estão gostando do conteúdo, né? Que valorizem aí, tá certo? Dando um like, fazendo um comentário, compartilhando os nossos vídeos, ou o nosso vídeo aqui, tá certo? E se você não é inscrito, eu suplico, eu lhe peço encarecidamente que faça a sua inscrição, não custa nada e vai ajudar grandemente o canal. Mas, Ezequias, o tempo corre, a gente tem ainda 2 pontos para trabalhar, e eu quero, então, agora já rapidamente entrando no segundo ponto, vamos fazer os comentários. A igreja como criação divina. Vimos ali um aspecto mais histórico, né? E realmente assim semântico do termo, e agora nós vamos também para a questão da origem, da idealização da igreja. A igreja como um ideal de Deus, tá certo? Quem foi, Mazequias? Eu vou até me poupar aqui da leitura, eu queria que você já nos dissesse assim, né? Quem foi que pensou na igreja? Quem foi que imaginou um negócio desses, assim, um povo desse, de várias cores, né? De várias tribos, de vários povos, de gente tão diferente umas das outras? Porque Israel era fácil de ser um povo, né? Exatamente. Porque era só uma etnia, era só, vamos dizer assim, uma raça, um grupo, né? Social, tá certo? Que tinham diversas coisas que os reunia, né? Como a cultura, como os costumes, a língua, mas a igreja, ela é uma coisa assim, totalmente, né, diferente em todos os aspectos. Heterogênea. Como é que consegue formar um povo, né? E aí, me diga aí, quem foi que idealizou, me mostre biblicamente isso, né? Nos mostre aí pela palavra, nesse primeiro subponto. Eu não vou ler, você vai direto aí, que é para a gente ganhar tempo. Muito bem. A igreja, o próprio idealizador foi Deus. Deus idealizou. Até para fazer cumprir o projeto glorioso da salvação. E a gente precisa, para compreender melhor todo esse projeto de Deus, precisa linkar algumas coisas, como, por exemplo, retornar novamente, refletir um pouco sobre a questão da queda, né? O homem, Deus criou o homem perfeito, a sua imagem, semelhança, porém o homem desobedeceu a Deus, veio a distanciar-se e comprometeu-se muito em relação à questão da relação com Deus, comprometeu-se totalmente, melhor dizendo, e esteve distanciado. E chega a um ponto, porém, que me maravilha, é que Deus, ele tem um projeto especial para o ser humano. Ele poderia muito bem, se ele optasse, quisesse, naquele momento destruir a raça humana logo ali no início, nos primeiros seres humanos. Só que Deus, ele tem um projeto especial. E aí você vê isso logo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, falando e apontando para uma promessa que aconteceria muitos séculos depois, que se concretizaria. Que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Isso atribuindo-se a Jesus, que futuramente iria trazer novamente a reconciliação do homem para com Deus. E o pecado, ele veio se alastrando, veio se agravando, a chegar-se um ponto em que o apóstolo Paulo ele foi muito feliz e muito claro ao explicar, lógico, usado pelo Espírito Santo, lá em Romanos 3 e 23. Ele disse que todos pecaram e destituídos, distanciados, afastados estão da glória de Deus. E aí, em Romanos 6 e 23, diz que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, refletindo sobre esse assunto, todos pecaram. Então, a condição de todo ser humano era de condenação. A condição de todo ser humano era de perdido. E tinha como consequência o salário do pecado, a morte. Só que o plano de Deus é um plano de redenção. Então, esse plano salvífico, ele estende-se a todos os seres humanos. Se você for observar lá num dos textos mais conhecidos e mais pregados no meio cristão, é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o cumprimento da promessa chegando aí. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Só que o que eu acho incrível, inclusive tem pessoas que fazem ponto por aí para tentar justificar pontos de falhas. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O amor de Deus, ele alcança, é extensivo e alcança a todos os homens, então eu já estou incluso. Só que existem detalhes. Se você observar, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, vírgula, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente ou piedosa. Então veja que essa salvação, essa inclusão no corpo de Cristo, traz consigo responsabilidades. Não dá para aceitar Jesus e viver da mesma forma. Então o projeto de Deus é para todos os seres humanos. O projeto de Deus, ele é inclusivo. E só Deus, ele pode fazer isso, idealizar tal projeto para alcançar a todos os seres humanos. Então o projeto, ele foi idealizado pelo próprio Deus, ele foi projetado, ali teve todo o seu cumprimento para que o homem pudesse novamente voltar-se para Deus. Então somente Deus. E é um ato da sua bondade e misericórdia, por isso que o apóstolo Paulo, fazendo referência ao mesmo assunto, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, ele deixa muito claro sobre esse assunto. Ele deixa muito claro que a salvação, ela não é meritocrática, porque a graça de Deus se há manifestado, então trazendo salvação a todos os homens. Então, Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus que foi o idealizador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é um projeto idealizado, executado pelo próprio Deus, e que o homem tem a oportunidade de se apropriar, aceitando a ele como Salvador e Senhor da sua vida. Mas aqui, Paulo chama a igreja de mistério, um mistério que esteve oculto, que estava oculto, né? E que esse mistério ele foi revelado e que é a igreja, né? Que a gente vai realmente entender aqui pelo texto de Éfeso, capítulo 3, versículos 3 a 6, né? Como o nosso comentarista vai dizer. É possível a gente dizer que a igreja é um plano B de Deus? Israel falhou e por isso Deus pensou na igreja, ou sempre foi a igreja o plano A de Deus, desde a fundação do mundo? Os projetos de Deus, eles não se frustram, até porque ele possui um atributo chamado de onisciência, que é a capacidade que Deus tem de antever todos os acontecimentos, então ninguém pega Deus de surpresa. Então é a capacidade que ele tem de antever. Então, assim, pela Bíblia Sagrada, eu acredito que já estava, compreendendo pela Bíblia, já estava no projeto de Deus, né? Isso, Deus, ele tinha conhecimento de forma muito antecipada sobre toda essa questão. Então, assim, tudo transcorreu da forma que eu acredito que foi. Deus projetou, Deus imaginou, Deus idealizou e, consequentemente, ele sabia já de todas as coisas. Então, a igreja, eu diria que, na realidade, é a representante legal de Deus para esse novo momento, que é o momento depois da vinda de Cristo, lógico, essa terra cumprindo a sua missão, tanto é que hoje nós vivemos um tempo chamado de tempo da igreja, o período da igreja.
Israel, ele pode ter falhado na sua missão de ser luz para os gentios, mas ele serviu no sentido de que, através da nação, veio o Cristo, né? E aí o Salvador do mundo, né? Não apenas o Salvador da nação, mas o Salvador do mundo, e trouxe, assim, a revelação do plano de Deus, desde a fundação do mundo, né? Que era eleger para si um povo que realmente viesse a crer nele, né, a crer em seu Filho, e que realmente viesse a formar a igreja. Agora, o segundo subponto, a igreja como uma realidade concreta, né? A igreja como uma realidade concreta, aliás. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. Aí nós temos, o início da igreja acontece na plenitude dos tempos, como esse termo, plenitude dos tempos, aparece 2 vezes, né, nas cartas de Paulo, uma em Gálatas e outra em Efésios, né? Aí em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus então vem na plenitude dos tempos, né? Um termo assim bem interessante. Aí depois, dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir? Então, a igreja, ela estava na mente de Deus, no plano de Deus, oculta durante a antiga aliança, o antigo pacto, né? E ela começa ali, quando Cristo vem, ela, que é chamada de plenitude dos tempos, né? Ela começa de forma embrionária, através dos apóstolos. Jesus reúne aqueles primeiros discípulos, né? Mas ali ainda não era concretamente a igreja. Aí o nosso comentarista vai dizer que eu vou deixar aqui para você dar a resposta fazendo um comentário. Quando a igreja passou a existir de fato, né? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta, ou seja, qual é a certidão de nascimento da igreja? Nos responda aí. O dia de Pentecostes. Porque nós temos, inclusive, tem um texto que é muito citado, e ele é basilar pelo próprio Jesus, mas se você for observar o tempo em que Jesus faz essa expressão, ele fala, ele se refere a algo futuro. Você observar, quando Jesus está ali respondendo a pergunta, na realidade ele provocou um momento ali, se você for ler Mateus, capítulo 16, temos ali Jesus ele provocando os seus discípulos, perguntando o que é que os homens dizem acerca do Filho do Homem, acerca dele. Então ele ouve algumas opiniões, algumas falas, e ele faz esse processamento. Só que o que me chama a atenção desse texto é que Jesus ele queria algo a mais. A experiência que os discípulos tinham, por exemplo, de ouvir outras pessoas falarem acerca de Jesus, e agora ele quer ouvir a experiência deles com Jesus. E vós dizeis quem eu sou? E aí é nesse momento que a gente tem a figura de Pedro, muito ousado, né? Se você analisa os textos bíblicos, você percebe Pedro uma pessoa proativa, muito proativa. Inclusive, até demais. Inclusive, muito proativo e ativo. Então, Pedro diz: olha, tu és o Cristo, Filho dos Deus vivo. Aquela resposta foi a resposta naquele momento mais sábia e carregada de sabedoria do Espírito Santo. Tanto é que Jesus faz alusão a isso. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aí o 16:18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele está falando aqui para um tempo futuro. E aí você vê mais na frente Cristo ele exercendo o seu ministério, cumprindo, orientando os seus discípulos. E Cristo mais adiante, você tem aqui expressões do tipo: olha, vocês fiquem em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que depois de fato possa executar a missão como deve ser executada. E aí você vai mais adiante um pouquinho, já tem as palavras de Cristo ressurreto. Depois que Cristo ressuscitou, foi morto pelos homens, ressuscitou ao terceiro dia, ele passou 40 dias com seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções. E o escrito, a fala que está registrada
lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, foi o próprio Cristo dizendo, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí no Atos 2, concretiza-se. Concretiza-se. Se você observar, está lá os discípulos crentes, acreditando na promessa que ele havia falado. Na realidade, o que me chama a atenção, o presbítero Josué, é que as coisas de Deus, elas são muito harmônicas. Porque o que eles estavam aguardando ali, além da fala, da palavra de Jesus, eles estavam ali antenados e atentos àquilo que Jesus havia orientado, mas eles estavam também aguardando uma promessa que já havia sido vaticinada, uma profecia, há mais de 700 anos antes de Cristo nascer, pelo próprio profeta Joel. Você vai lá, Joel 2, 28 a 31. Havia uma promessa nesse sentido. E aí essa promessa foi de fato concretizada ali, teve o seu início, seu cumprimento ali no Atos 2, que foi a partir desse momento que de fato a igreja ela passou a estar ali operando com a eficácia, com a ação do Espírito Santo e avançando. Tanto é que eu acredito que esse foi um dos maiores, foi o período de maior conversão, pelo menos que a gente tem relatos, né, que depois ali do mover da ação do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, Pedro, um homem modesto, mas carregado, cheio do Espírito Santo, né, que é o que faz a diferença na vida da igreja e na nossa vida, é a presença do Espírito Santo. Pedro, ele faz ali, traz um duro discurso, um duro sermão, e o que me chama a atenção é que linkando também a promessa, ou seja, Pedro conhecia a palavra de Deus, porque ele faz alusão ao que Joel havia profetizado. Então, a partir dali, foi que, de fato, considera-se o nascedor, o início da igreja de forma oficial. Verdade. A igreja, ela é um corpo, né, que precisa de um espírito. Verdade. Né? Quando Deus fez o homem, ele fez o corpo, né? Mas o corpo estava inerte, estava parado, né? E aí quando o Senhor vem e sopra nele o fôlego de vida e o espírito de vida, né? Ele foi feito alma vivente, e ele se levanta assim. A igreja, ela, sem o Espírito Santo, ela é simplesmente uma associação de pessoas, um ajuntamento de pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a presença do Espírito Santo, ela foi fundamental para que a igreja tivesse liga, para que os crentes tivessem unidade, para que os crentes, né? Porque ali entre os judeus era fácil, os discípulos estavam, mas depois a igreja ela começa a tomar uma dimensão muito grande, né? E aí precisaria realmente, com certeza, do Espírito Santo atuando. Então, a descida do Espírito marca o início da igreja. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Mas aqui eu creio que não há muita necessidade de comentar esse subponto aqui, né? Se você quiser, poderia, ou a gente passa para o terceiro ponto. Acredito que podemos passar, ele já foi incluso aqui no comentário anterior. Certo. Amém, meus queridos irmãos. Fizemos aqui já o comentário dos dois primeiros pontos e vamos seguindo para o terceiro e último ponto, né, de nossa primeira lição. E a gente, mais uma vez, pede a vocês a colaboração com o canal. Vamos ao terceiro ponto, que tem como título a igreja como a comunidade dos salvos. E o primeiro subponto é regenerados pelo sangue de Cristo. Como é que faz, irmãos, aqui, para uma pessoa se tornar realmente assim, membro da igreja, né? Para que a pessoa ingresse. Eu acho que o objetivo desse terceiro ponto é este, né? Então, é o modo da pessoa ingressar, o acesso, né, para a igreja. Então, no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, respondendo à pergunta, né, dos
israelitas, dos judeus que estavam ali atônitos diante daquela multidão, diante daquele barulho enorme que foi causado pela descida do Espírito Santo. Eles perguntaram depois da pregação de Pedro: o que faremos, varões e irmãos, né? Aí Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma profissão, uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. E é exatamente esse o sentido da palavra grega metaneu, certo, Mazequias? Isso. Traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Ou seja, uma pessoa, Mazequias, ela pode simplesmente ser uma agregada à igreja e começar a frequentar os cultos, e simplesmente é essa forma de ingresso, é essa forma de se tornar também um membro da igreja? Ou temos aqui uma diretriz divina? Temos uma diretriz divina e ela inicia-se pelo ouvir a palavra de Deus. É o primeiro espaço, eu diria assim, que o ser humano pode dar para que ele... Passo, né? Exatamente, para que ele possa chegar-se até Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a única forma de chegar-se até Deus é justamente essa, através de Cristo, e a única forma de agregar-se através da igreja, agregar-se a Cristo através, chegar-se a Cristo, chegar-se a Deus através do Espírito Santo, fazendo ali a obra, é ouvindo, é dando credibilidade. Então, o que acontece, presbítero Josué? O homem, ele ouve a palavra de Deus, ele permite que o Espírito Santo trabalhe, porque essa ação é do Espírito Santo, é ele quem trabalha, ele quem faz esse processo de persuasão, de convencimento, de mudança de mente mesmo. Tanto é que a palavra conversão, ela tem vários sinônimos, vários significados, mas um dos que eu considero muito importante é voltar ao ponto de origem, voltar ao ponto principal, ou ponto de origem. Então, é uma mudança radical que ocorre na vida, mas a pessoa precisa arrepender-se. Não existe perdão de pecados sem arrependimento. E isso, você tem várias referências na Bíblia Sagrada que fazem alusão a isso. Tem uma referência, inclusive, no Antigo Testamento, que é muito pertinente citarmos ela aqui, Provérbios 28:13, onde o sábio, ele disse: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, a forma do homem a chegar-se até Deus é através do arrependimento. E quem gera esse arrependimento, quem faz com que ele de fato venha processar isso, refletir e de fato arrepender-se, é a ação e a obra do Espírito Santo na vida do homem. Bem, então precisamos só enfatizar aqui que a igreja, ela é composta por pessoas que se arrependeram dos seus pecados, né? Pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo, né? E pessoas que tiveram uma vida transformada. É assim, gente, eu acho importante, porque hoje as igrejas estão, às vezes, muito cheias de pessoas, né? Mas, na verdade, nem todas as pessoas que estão nas igrejas são convertidas de fato. São salvas, né? E é triste dizer, mas, assim, não é simplesmente o fato de estar congregando, de estar participando de cultos, de achar bonitos os louvores, de gostar de ouvir as mensagens de determinados pastores ou pregadores, que lhe tornam uma pessoa realmente membro do corpo de Cristo, salvo, de fato, verdadeiramente, né? É preciso que você passe por essas etapas, como o irmão Ezequias disse, o ouvir a palavra, né? Através do ouvir você vai ter a fé, né? Vai lhe dar acesso à graça de Deus, né? Você vai crer, e aí você vai receber a graça da salvação, né? Arrependendo-se dos seus pecados, ou seja, deixando a vida pregressa, a vida anterior, a vida de pecados para trás, né? Como já enfatizou também você aqui, irmã Ezequias, né? Que não é só a pessoa precisa ter uma vida mudada, transformada, né? E assim você, de fato, estará sendo
membro da igreja, do corpo de Cristo, e aí você também é um salvo. Selados pelo Espírito Santo, né? Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Eu achei interessante aqui, Moisés, esse ponto, né? Porque ele vai deixar isso bem claramente. Em que momento a pessoa recebe o Espírito Santo, né? Em que momento? Que é uma tradição cristã, protestante, né? Que diz que as pessoas são batizadas no Espírito Santo no momento que creem. Nós cremos um pouco diferente disso, né? E ele vai dizer, por meio do Espírito Santo, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja, então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aí no terceiro subponto, ele vai falar sobre o batismo de Cristo e do Espírito Santo, né? O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Você viu aí a distinção que ele fez, né? Exatamente. Eu acho importante também, mas é que existe, né? Porque toda pessoa, gente, que aceita a Cristo, que crê em Jesus como seu Salvador suficiente, seu Salvador pessoal, ela recebe o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível a gente ser crente, né? O Espírito Santo, ele está do começo ao fim da vida cristã. Então, é impossível. Mas existe um outro batismo, que foi aquele, né, dado no dia de Pentecostes. Tá certo? Jesus Cristo, ele, quando ainda lá no cenáculo, os discípulos, né, logo que ele ressuscitou, ele aparece e sopra sobre eles o Espírito Santo, né? E diz, recebeu o Espírito Santo. Ali não era o batismo com o Espírito Santo, a efusão, aquele revestimento de poder, que é, na nossa forma de entender, nós que somos pentecostais, uma segunda bênção, né? A primeira bênção, a bênção da salvação, ela é já a habitação do Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, e com fogo, né? Ele é uma segunda bênção, um revestimento, que é uma capacitação para a obra, para fazermos a obra de Cristo. Mas aqui, nos traga aí também seus comentários a respeito desse ponto. Eu fui um pouquinho mais extenso do que tinha intenção, mas faça aí. Muito bom comentário. No segundo, selados pelo Espírito, que é bem importante, porque aqui diz respeito à propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva de Deus. Então a igreja ela é propriedade exclusiva de Deus, né? Então nós somos batizados no corpo de Cristo. E aqui foi muito feliz o pastor José Gonçalves, quando ele faz essa distinção, porque esse termo batismo, ele gera dúvida em muitas pessoas, né? É a mesma coisa. Por exemplo, o batismo citado lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o mesmo batismo, o Espírito Santo? Né? Ou é o batismo em água? Que batismo ele se refere? Aqui ele faz alusão justamente ao ingresso da pessoa no corpo de Cristo, né? Então, é bem interessante a gente apenas frisar aqui sobre como se dá o processo da salvação, até para a gente conseguir fazer uma distinção melhor. No processo da salvação, alguém ouviu a palavra de Deus, foi convencido pelo Espírito Santo. Então, primeiro processo, aqui acreditamos, pela Bíblia Sagrada, justificação. Mudança de posição, de escravo do pecado, agora para filho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, justificação também nos remete a um termo judicial, em que alguém está condenado, prestes ali a, de fato, já receber só a sentença final, chega alguém e toma toda aquela culpa e ocupa o lugar daquela pessoa, do suposto condenado. Só que, no sentido espiritual, vai muito mais além. Porque Cristo, ele tomou o nosso lugar, pagou as nossas contas, isso no ato da justificação, e diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. E é tão maravilhoso isso, porque você tem aqui referências, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele diz aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Agora, se a gente for analisar nas entrelinhas,
Existem detalhes que precisam ser compreendidos para ser considerados na prática. O que Paulo diz? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nenhuma condenação há quando Paulo faz referência a isso. São para todas as pessoas? Não. Para os que estão em Cristo Jesus. Então, é o ato que o Espírito Santo faz nas nossas vidas de mudança, de condição. Então, eu sempre, que o assunto é pertinente, eu gosto de trazer uma citação, uma interpretação que eu considero relevante, é que, normalmente, quando alguém aceita Jesus, só procura Jesus se for mesmo. Todas as pessoas que procuram Jesus, as pessoas que, de fato, reconhecem a necessidade. Essa necessidade ela é inerente a todo ser humano, mas nem todos reconhecem. Então, quando alguém procura Jesus, quer ter a sua vida transformada, se achega, com certeza essa pessoa vem com muitas máculas, vem com um péssimo nome, às vezes vem com uma reputação destruída, e se achega a Cristo, e ali, a partir dali, a transformação. E o que é comum muitas vezes ouvir, às vezes dos familiares, às vezes de pessoas próximas, ou até mesmo amigos. Rapaz, depois que fez tudo de errado, agora vai com esse negócio de lei de crente. Né? Às vezes as pessoas citam essa lei de crente. Né? Mas na realidade, irmãos, analisando aqui o que Paulo disse aos irmãos da igreja de Roma, né, é muito importante a gente sentir-se perdoado por Deus. Você está fazendo, está trabalhando e está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. E quando vier algo nesse sentido, sinta-se perdoado. Aquele que podia lhe condenar, lhe matar, ele lhe abraçou. Ele lhe perdoou e lhe abraçou. Então, quem julga está na mesma condição de carente da misericórdia do Senhor. Então, assim, é pertinente falarmos isso. Essa transformação, ela é proveniente, ela está incluso aí dentro daquilo que o Espírito Santo oferece para o homem quando se chega até Deus. Primeiro, regeneração, justificação. Segundo, regeneração, que em palavras bem simples aqui, é nada mais do que a mudança operada pelo Espírito Santo no interior, porque ele vai fazer uma faxina espiritual. É ali que vai ser o seu local de habitação. Isso na eclesia, como nós aprendemos. Então ele vai tirar toda a raiz de amargura, tudo aquilo que não condiz com a santidade de Deus vai ser retirado. Que é a mudança interior, é a regeneração. Tanto é que Paulo diz, novo nascimento, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por último, nós temos o processo da santificação, que está incluso ainda dentro dos benefícios da salvação. Que a santificação é a ação do Espírito Santo no exterior, ele já trabalhando, e agora é o reflexo no exterior. Isso vai refletir no exterior. E a gente deve compreendê-la em pelo menos dois aspectos para não descuidar da nossa vida espiritual. Nós devemos compreender a santificação no seu aspecto posicional. Aí a gente vai para a Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta, o sacrifício de Cristo, feito uma vez. Então, temos sido, tempo passado. Aceitou Jesus? Considere-se santificado. Só que nós temos a santificação posicional progressiva. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aceitou Jesus, tem que continuar vivendo apegado com a palavra de Deus e crescendo e desenvolvendo uma maturidade espiritual. E isso que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas. Né? Então, esse é o ponto que eu gostaria de comentar. Né? No terceiro item, ele fala basicamente sobre a distinção do batismo de Cristo e do Espírito. O batismo de Cristo diz respeito, conforme o comentarista, batismo de Cristo, né? Batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, isso a gente tem alusão ao Pentecostes, e nós temos aqui o batismo no corpo de Cristo, né? Que esse é formado pela igreja, que é justamente a forma com que o Espírito Santo ele trabalha, incluindo as pessoas no corpo de Cristo. Quando alguém é convencido, persuadido. Ele chama aqui selo ou selados pelo Espírito, né? Isso. Todo crente ele é selado, vamos dizer assim, esse batismo
no sentido não do batismo com o Espírito Santo, né? Mas é um batismo de inclusão, Inclusão, né? exatamente. De imersão, de entrada no corpo de Cristo, né, irmão Ezequias? Até a nossa foto aqui da lição. Não, aqui, ó. Ah, sim. Ele tem, assim, realmente um documento selado, né? Ah, é verdade. É o Espírito Santo, né? Que é este selo que nós temos, que tem muita coisa a ser falada, gente, mas não é possível. Então nós vamos à nossa conclusão, meus aqui, certo? E vamos às considerações finais. Nesta lição, vimos como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e a ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo, né? A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, com a leitura da nossa conclusão, chegamos ao final do nosso estudo. Creio, para mim tem sido realmente assim, de grande edificação, ouvir as explicações, os comentários do presbítero Ezequias. Creio que para vocês também, né, vai ser da mesma forma, quando vocês assistirem o nosso vídeo. Então, se você chegou até aqui, porque você assistiu, então já foi edificado, né? E assim eu quero agradecer mais uma vez ao presbítero Ezequias pela sua participação, né, no nosso canal, no nosso trabalho também voltado para a Escola Bíblica Dominical, tá certo? E eu pediria agora para que você fizesse as considerações finais desse estudo, para a gente fazer a gravação daquele outro, ainda na sequência. Ok. Bem, gostaria de agradecer ao presbítero Josué pela oportunidade de estarmos contribuindo com o canal Bereano Pentecostal. Acredito que foi um momento de aprendizagem, porque essa forma inteligente de interação, como o presbítero Josué conduz aqui a programação, é bem interessante, porque tanto quem está comentando pode ali compartilhar aquilo que compreendeu, como aprende também, porque é uma interação mútua aqui. Então, é um momento de grande aprendizagem, né? Sou grato a Deus pela oportunidade e louvo a Deus pela sua vida, e que Deus continue lhe usando como instrumento de bênção. Eu acredito que esse canal é uma porta que o Senhor tem aberto para abençoar muitas vidas. Esse canal ele tem contribuído muito para a escola bíblica, né? E a escola bíblica ela é importantíssima ser realmente difundida, para que as pessoas compreendam a relevância que ela tem na igreja, o papel que ela desempenha para a formação do caráter cristão. Então, que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Sou grato pela oportunidade de participar. Então, um forte abraço e a paz do Senhor para todos os inscritos, né, e os que ainda se inscreverão. Que Deus abençoe de forma poderosa as vossas vidas. Meus amados irmãos, a nossa mensagem final é desejar a todos os irmãos que participaram de alguma forma do nosso trabalho, desejar a vocês, né, um feliz ano novo de 2024, agradecer pela ajuda, pela participação em nosso canal durante o ano de 2023, tá certo? Esperamos continuar sendo também, de alguma forma, né, relevantes para o crescimento espiritual de vocês, tá certo? Que Deus venha nos dar um ano de 2024 muito abençoado, mas aqui, em nossas escolas, em nossas igrejas, tá certo? E grande crescimento, porque cremos, gente, que a vinda do Senhor Jesus está cada dia mais perto e nós precisamos estar preparados. E esse é o objetivo do canal, preparar um povo para servir a Deus, um povo, né, que esteja pronto para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.